Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, sexta-feira, 10 de maio, está no ar mais um programa Opinião Agora ao vivo para você. E hoje aqui nos estúdios eu converso sobre assédio moral com o advogado Dr. Ademir Crivellari. É daqui a pouco. Mas antes nós vamos às notícias dos principais jornais da cidade. Confira. Jornal de Piracicaba. Leite adulterado assusta a população e reflete nas vendas. O caso de adulteração de leite ocorrido esta semana no Rio Grande do Sul chocou todo o país. Em Piracicaba, embora não tenha sido registrada a existência de lotes contaminados, consumidores demonstram receio na hora de ir às compras. Força-tarefa apreende 1.824 CDs e DVDs piratas. Uma operação conjunta das polícias federal e civil, com o apoio da Guarda Civil, foi realizada ontem no Camelódromo Municipal, anexo ao Terminal Central de Integração, e resultou na apreensão de 1.824 mídias piratas, entre DVDs e CDs. Gazeta de Piracicaba. Novo acesso ao Engenho Central. Prefeitura inaugura hoje às 19 horas nova passarela no Rio Piracicaba, que faz a ligação entre a Avenida Beira Rio e o Engenho Central. Obra tem 198 metros de comprimento. Sim Comerciários, sede de 1 milhão. Investimento em novo prédio foi confirmado ontem pelo presidente da federação. Em fase final de projeto, a nova sede do Sindicomércio, Sindicato dos Comerciários de Piracicaba, terá investimento de 1 milhão. A verba é da Federação dos Comerciários, que no final do ano passado adquiriu um novo terreno no valor de 750 mil para as instalações. A Tribuna Piracicabana. Obras de presídio masculino completam 67 dias de atraso. Previsto para ser entregue em janeiro deste ano, a unidade penitenciária ainda não tem data para inauguração. Secretaria de Administração Penitenciária aponta diversos motivos pelo atraso, entre eles a dificuldade de acesso ao canteiro de obras. Ainda na Tribuna Piracicabana, esportes. Kleber Gaúcho é o novo treinador. Meio-campista titular da equipe quinzista, campeã brasileira da Série C, Gaúcho diz estar ciente da cobrança da torcida por resultados. A diretoria do 15 de Piracicaba anunciou ontem Kleber Gaúcho como novo treinador do Alvinegro Piracicabano. E você já acompanha o programa Opinião Agora na internet? Acesse facebook.com/Opinião Agora. Participe, dê sua sugestão, fale o que você quer ver aqui no nosso programa. E agora nós vamos à previsão do tempo. Vamos ver como fica o clima e a temperatura no dia de hoje e durante o final de semana. Vamos lá. Sexta-feira de muito sol e céu aberto, com temperatura máxima de 28 e mínima de 13 graus. O final de semana também será de sol, não chove. E daqui a pouco eu converso com o advogado Ademir Crivellari sobre assédio moral. É daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Nós voltamos já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso.
Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da Sedema. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora, pela sua TV Opinião. E aqui no estúdio eu converso com o Dr. Ademir Crivellari sobre assédio moral no ambiente de trabalho. O Dr. Ademir é graduado em Direito, em Filosofia, mestre em Direito Empresarial e com especialização em Administração de Recursos Humanos. Muito obrigada, Dr. Ademir, por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, Alessandra. Um bom dia para vocês, bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui no seu programa. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, antes de nós iniciarmos sobre as condutas e o que caracteriza, eu gostaria de que o senhor falasse um pouco o que realmente é o assédio moral, no ambiente de trabalho especificamente. Isso, o assédio moral ele pode acontecer em qualquer ambiente, né? No clube, nos círculos de amizade, mas nós estamos falando especificamente do ambiente de trabalho, né? O que é o assédio moral? Ele não tem uma definição legal ainda, Alessandra, né? É uma construção feita aí pela doutrina, por obras de livros, pela jurisprudência, decisões de juízes, né? E pelos acontecimentos no decorrer das relações de trabalho. É apenas uma construção ainda. Mas o que é o assédio moral? Caracteriza mais ou menos assim: qualquer conduta com determinada frequência que possa causar dano à integridade física, psíquica ou profissional de uma pessoa no ambiente de trabalho ou em decorrência dele. Então essa conduta pode ser por gestos, pode ser por palavras, né? Pode ser de forma escrita, né? E que cause prejuízo então à pessoa no ambiente de trabalho ou em decorrência dele. E tem que ser uma conduta com certa frequência. Um ato isolado até pode caracterizar um assédio moral, dependendo da gravidade dele. Mas o fundamental para caracterizar um assédio moral é uma conduta constante, com frequência, de um assediador em face da vítima que é o assediado. E o assédio moral, de uma forma geral, é crime? Não, o assédio moral no ambiente de trabalho existe, de uma forma geral, não é crime. Ele tem certas implicações, né? Civis, administrativas, trabalhistas, né? E uma série de outras implicações e consequências. Tem também uma consequência criminal, mas quando ele é caracterizado como assédio sexual, Alessandra, né? Então, o assédio sexual é uma espécie de assédio moral, mas nem tudo que é assédio moral é assédio sexual. Até depois nós podemos falar como que caracteriza o assédio sexual. O assédio sexual ele caracteriza especificamente no ambiente de trabalho. E para que ocorra esse tipo, que é previsto no Código Penal, o artigo 216A do Código Penal, ele tipifica uma conduta determinada como crime. O assédio sexual, que também é assédio moral, ele se caracteriza da seguinte forma: quando alguém deseja obter vantagem ou favorecimento sexual, aproveitando-se da sua condição hierárquica superior ou uma condição ou uma ascendência superior no ambiente de trabalho. Então tem que ter esses quesitos, né? Tem que ter o objetivo tem que ser a vantagem ou favorecimento sexual. E o assediador, para o assediado, tem que ter uma posição hierárquica superior. Aí, nesse caso, nós estamos falando de crime. Tem implicação civil, que é patrimonial, né? A vítima pode pedir indenização por isso, e o assediador, se caracterizado essa conduta, ele pode responder por crime,
né? Aí é a pessoa dele que responde por Isso dentro do assédio sexual. do assédio, isso é o assédio, sexual. Exato. Okay. Ele tem implicação civil, patrimonial, de indenização, se for o caso. O assediador deve indenizar a vítima. O empregador também responde, porque o empregador, pela lei, ele responde pelos atos dos seus prepostos. Então, se é um gerente, se é um supervisor que está assediando, digamos assim, uma funcionária, ela pode pedir indenização contra o assediador e contra também o empregador, a empresa, né? Porque a empresa responde pelos atos dos seus empregados, quando eles prejudicam o terceiro. Sim. Né? E o assediador, aquele que promoveu a conduta criminosa, ele responde criminalmente também. A pena pode chegar até 2 anos, de 2 a 4 anos de prisão. De prisão mesmo. E o contrário é considerado assédio moral? Quando o empregador é assediado pelo empregado? E isso pode acontecer também. O assédio moral, ele pode acontecer em várias situações, vamos dizer assim, de níveis. Quais os tipos de relação que são mais comuns onde ocorre o assédio moral? Ele pode ocorrer, então, do superior em face do subordinado, pode ocorrer entre pessoas que têm a mesma posição profissional e hierárquica, ou pode ser o contrário também, né, do subordinado em face do superior. O mais comum, Alessandra, é aquela conduta praticada do superior em relação ao subordinado, né? Mas, por exemplo, vamos imaginar então que um empregado, um colaborador da empresa ou um grupo não goste de um determinado chefe. E eles começam a boicotar o trabalho, dificultar, né, a realização do trabalho desse chefe, para que ele seja afastado da empresa, seja transferido. Então, isso é um assédio moral. E nesse caso, como que o chefe deveria lidar com esse tipo de questão? Então, já que é caracterizado assédio, mas... Ele é assédio moral nesse caso, e não assédio sexual. Sexual, né? sim, sexual tem que ser sim. daquela outra forma que nós falamos, né? Então, o assediado, ele, que normalmente é do superior em face da vítima, né? O que ele deve fazer, né, nessas condições aí? Quando ele está vítima de uma situação dessa, né? Recomendo, porque é difícil, né? O assediador, muitas vezes, ele age, obviamente, quando é o assédio sexual, por exemplo, né, principalmente, ele não age em público, né? Ele age de forma isolada, né, de forma reservada. De uma forma geral, o assédio também, moral, ele é feito dessa forma, de uma forma disfarçada e tudo mais. Então, o assediado, né, a vítima do assédio, ela deve, primeiro, registrar todos os fatos que acontecem, né, em relação ao assediador. Registrar todos os fatos. Eu ouvi ele falar isso de mim. Ontem essa pessoa teve essa conduta, né? Deve comunicar o fato ao o RH da empresa, ou pegar uma orientação jurídica, né? Ou eu não quero ter um envolvimento na empresa, que muitas vezes tem uma represália, né? Porque às vezes o assediador tem uma posição tal que isso vai causar um prejuízo, perder o emprego, por exemplo, né? Então ele pode buscar outros órgãos, né? O Ministério do Trabalho, o sindicato, né, do empregado, para que ele possa estar fazendo essa denúncia, e aí vai ser uma coisa meio que anônima, vamos dizer assim, né? Enfim, esses são os procedimentos que o assediado, né, recomenda-se que faça. Né? Deve sempre resistir, né? Em primeiro lugar, sempre resistir, registrando, né? Evitando conversas isoladas com o assediador, no caso do assédio sexual principalmente, né? E sempre comunicar o fato, né? Buscando apoio do RH, do jurídico da empresa, ou do jurídico particular dele mesmo, né? Ou órgãos externos à empresa. No segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre como se comportar diante do assédio, como recolher também provas de que você está sendo assediado, não é? Eu gostaria que o senhor ainda voltasse um pouco e falasse sobre as características
desse assédio. Exato. Como a pessoa saber se aquilo já ultrapassou os limites de uma brincadeira? Porque não são todas as pessoas que gostam de brincadeiras. Então, até que ponto isso deixa de ser uma brincadeira e passa a ser algo ofensivo e com características de assédio moral? Que tipo de comportamentos são toleráveis ou não? Alessandra, existem muitos exemplos de assédio moral, né? Assediar é humilhar a pessoa, né? É fazer uma pressão na pessoa para que o assediador tenha alguma vantagem ou para prejuízo do assediado, né? Então a gente diz que tem grupos de condutas aí, pelo menos em 3 grupos de condutas, né? Uma delas é a conduta desrespeitosa. Colocar apelido no ambiente de trabalho, isso acontece muito. Sim, você falou, acontece. tem gente que não liga para apelido, né? E tem uns que se ofendem, né? Desrespeitar a pessoa, né? Ofendendo a intimidade da pessoa, a privacidade da pessoa, né? Fazendo brincadeiras de mau gosto no ambiente de trabalho. Então essas são condutas desrespeitosas, né? Outro grupo de conduta é aquela em que a empresa, ou o supervisor, o gerente, que também é pressionado pela empresa, ele ele exige metas excessivas de cumprimento. Isso é bastante comum, não é, doutor? Muita hora extra, por exemplo, né? Se atingir metas, se é obrigado a atingir metas, senão você tem certas, digamos assim, certas penalidades, certas repressões. Nesse caso, especificamente com relação a essas metas, como saber se realmente aquilo é possível de ser atingido ou não? Acho que é uma dúvida que muita gente que está nos vendo até tem quando acaba lembrando de algum familiar ou algum colega que trabalha diante dessas metas e que a reclamação é constante com relação a isso. Né? É difícil você dizer qual é o limite, né? É lógico que o empregador, ele, pela lei, ele tem um poder, um direito potestativo que a gente fala, ele tem um direito de poder, de mando, de comando sobre o empregado. Como ele, empregador, assume o risco da atividade econômica, ele tem esse direito de exigir, de disciplinar, de organizar o ambiente de trabalho. Mas, obviamente, que esse direito potestivo, né, esse poder de comando tem limite. Né? É difícil dizer onde se ultrapassa o limite, mas se a pessoa tem um fardo, digamos assim, tem um ônus grande, tem um excesso de atividade na empresa, muita hora extra, né? Você sabe que não pode ter mais do que 2 horas extras por dia em casos excepcionais, além da hora normal de 8 horas, né, que é uma jornada normal, não pode ter mais do que 2 horas extras, né, em casos excepcionais. Por isso, ocorre com frequência, a pessoa vai criando uma estafa, né, um cansaço físico, né? Então, pedir para trabalhar de final de semana, né? Atribuir tarefas ao empregado muitas vezes desnecessárias, sobre-humanas, né? Além do esforço físico, ou além da própria função para que a pessoa foi contratada. Então, tudo isso caracteriza também essa questão do excesso de mando, né? E da questão o excesso de exigência do empregado. Eu digo para você, é difícil caracterizar. Então, quando a pessoa está se sentindo humilhada, ofendida, cansada, né? É uma pressão muito grande em cima da pessoa para que ela atinja aquelas metas de produção, de tempo de trabalho. Isso tudo é caracterizado como assédio. Uma ocasião ou outra isolada, como a gente disse no começo, pode até não caracterizar, né? Mas como é uma prática constante, aí isso causa, está dentro daquele conceito, está causando uma perda, né? Um prejuízo psíquico, até físico e até profissional para o indivíduo no ambiente de trabalho. Então, quando chega a essas raias de causar prejuízo para o empregado, nessas 3 dimensões, física, psíquica e profissional, nós estamos falando em assédio moral, por excesso de exigência, por excesso de metas, né? E como que se caracterizaria essa terceira forma, que é o propósito de prejudicar a pessoa? Então, de prejudicar seria, por exemplo, né, imputar erros ao empregado que ele não cometeu.
né? Não entregar ferramentas adequadas ou as condições de trabalho, os recursos adequados para que ele desenvolva o trabalho dele, né? Passar informações confusas para que ele fique perdido nos seus afazeres, não sabe bem o que está fazendo. Então isso já tem uma certa intenção, né? Já é uma conduta, digamos assim, dolosa, porque o assediador quer, né, ver um resultado, ver o prejuízo na outra parte. Então isso acontece bastante, né? E muitas vezes também o próprio empregado demora um tempo para entender que aquilo realmente está sendo feito de uma forma proposital. Ele vai vivenciando durante a sua vida profissional algumas coisas, principalmente se ele está muito tempo na mesma empresa, ele passa a acreditar que aquilo é uma cultura da empresa e vai vivenciando até chegar ao caso de adoecer. Então, a empresa também precisa fiscalizar os gestores, não é? Eu acho que isso seria fundamental, né? O empregador, nós falamos o que o assediado pode fazer numa situação dessa, né? O empregador também tem que tomar medidas, né? Até porque ele responderia... Também responde pelas implicações do assédio, né? Então, o empregador, ele deve, de uma forma genérica, vamos dizer assim, né, criar políticas, programas, né, de treinamento, de orientação, né, de palestras para os empregados, ou proporcionar que os empregados participem de eventos que tratem desse assunto, né? Criar manuais, regulamentos, onde fique claro para os empregados, que todos eles recebam, né, esses instrumentos, e lá fique claro em que determinadas condutas, né, mesmo de uma forma genérica, o tratamento desrespeitoso e desumano em relação a outros pares no ambiente de trabalho, aquilo caracteriza assédio moral. Então ele está ciente por um instrumento escrito que ele recebeu, né? E essas são basicamente aquilo que o empregador deve fazer de uma forma genérica. E diante de um caso específico, né, o gerente de RH recebeu uma denúncia de uma pessoa, de um colaborador que está acontecendo. Bom, primeiro ele deve avaliar bem a situação, como você falou, né? É difícil, às vezes, pode ser uma condição fantasiosa de uma pessoa que acha que aquilo é um assédio e não é. Então, o gerente de RH tem essa função grande importância na empresa também por conta disso, de que ele tem que ter condições de avaliar nesse momento se aquilo caracteriza ou não uma conduta de RH. Se avaliando, ele entendendo que aquilo ou está caminhando para uma conduta de assédio moral, ele deve, obviamente, chamar, né, o agente dessa conduta, conversar, né, orientar, primeiramente, né, e depois, se não resolver, se a questão continuar, aplicar punições, né? O assediador está sujeito às punições que qualquer outro empregado, dentro das relações de trabalho, possa ser penalizado, como advertência, suspensão e até uma dispensa por justa causa, se ele continuar depois de orientado, depois de alertado, de que aquela conduta, e muitas vezes ele mesmo não percebe, né? Eu trabalhei em ambiente de trabalho que tem pessoas que gostam de colocar apelido, porque aquilo vira uma alegria, uma brincadeira, né? Eu mesmo tive apelido. É um motivo de distração. Distração. Eu estava vendo aqui, Alessandra, estava vendo essa foto aqui, eu fui cortador de cana na minha juventude, né? E eu usava um chapéu, eu não sei, meus amigos achavam que eu usava o chapéu muito afundado na cabeça e começaram a me chamar de chapéu atolado, chapéu atolado. E aquilo me causava uma chateação, sabe? E naquele tempo, isso faz já uns 30 anos, né, para mais, né? E nem se falava nessa ideia do assédio, né? Eu, no fim, abaixava a cabeça, acabava engolindo aquilo e passava a conviver aquilo como uma brincadeira, né? Mas não é possível isso, né? É uma coisa boba, mas, né, que eu lembrei agora, que me revolveu isso na minha memória, mas eu lembro, isso aí, muitas vezes tem pessoas que não gostam, né, dessas brincadeiras. Tem um caso, né, de um caso real, em que uma moça, ela estava tendo dificuldades de entender aquilo para aquilo que ela foi contratada, e o chefe resolveu começar a chamar ela de Magda. A Magda, por causa daquele personagem, do programa de televisão lá, né? E aí aquilo
alastrou, né, no ambiente de trabalho e ela amargurou um bom tempo, né, esse apelido, essa brincadeira. E ela foi rotulada dessa forma. E quando ela saiu, né, foi desligada do ambiente de trabalho, da empresa, ela foi buscar os direitos dela. Sim. E aí isso também acontece, né, muitas vezes, né? Se a questão não for resolvida no ambiente de trabalho, a vítima, desligando da empresa, ela vai buscar os seus direitos, uma reparação daquilo que ela perdeu, né? E essa moça, ela teve aí uma indenização de R$20 mil, né? Esse caso da moça que era chamada de Magda, né? E as indenizações na Justiça do Trabalho, né, para esses casos, variam aí de 10 a 30 mil reais, né? Realmente, e muitas vezes é a empresa quem vai custear essas indenizações. Isso, a empresa que vai bancar isso daí. Ela pode, em regresso depois, cobrar do preposto do colaborador dela que causou que esse... era o superior naquela situação. Ele que foi o agente, né? Mas ela responde perante o empregado. Após o intervalo, nós vamos falar sobre as consequências, então, do assédio moral no ambiente de trabalho, para quem sofre o assédio moral e também para quem pratica o assédio moral. Além da empresa, é claro, que precisa estar de olho aí na conduta de seus colaboradores. Bom, nós voltamos já, logo após o intervalo comercial. Fique com... Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e eu entrevisto hoje o Dr. Ademir Crivellari e falamos sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Doutor Ademir, nós começamos a falar sobre as consequências que isso traz para o ambiente de trabalho, para a empresa e também para o colaborador que é assediado. Então eu gostaria de voltar um pouco nesse assunto. Quais que são as consequências para a empresa num ambiente onde o assédio moral acaba sendo uma prática e isso acontece com rotina? As consequências são de várias ordens, Alessandra. Nós temos desde o nível administrativo, né, que a empresa ela pode ser penalizada pelos órgãos públicos, né, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, e ela pode ser autuada e multada até por isso, né, por essas questões aí, né. As consequências também podem ser trabalhistas, em que o empregado, às vezes, numa situação dessa, ele acaba, muitas vezes, caindo numa depressão, caindo numa estafa, se acidentando, né? E isso vai trazer as consequências trabalhistas, afastamento do trabalho, né? Se ele ficar afastado por mais de 15 dias, ele vai adquirir uma estabilidade de emprego durante 1 ano, a partir da alta médica. Então, veja como a empresa ela vai tendo essas implicações aí, né? Tem a consequência civil, que é a indenização, que a gente falava agora há pouco, né? Sim. Uma indenização é a reposição patrimonial da pessoa que sentiu, que perdeu, né, alguma coisa, ela teve um prejuízo moral, digamos assim, que a empresa, o agente, ele tem que reparar essa perda que a pessoa teve, né? E aí vem as indenizações, né? As indenizações, você falava há pouco de um caso onde a pessoa recebeu R$20 mil. Isso. No geral, as indenizações variam de que valor? De 10 a 30 mil de uma forma geral. Teve caso de R$150 mil, né? Em que um caso até interessante também, que uma empresa, ela no final do ano fazia convenções entre grupos de vendas e o grupo que aparecia com menor índice de venda, esse grupo era obrigado a colocar fraldão e engatinhar entre os outros membros, né, da empresa, e isso já é uma situação humilhante, né? Imagine você engatinhar no meio das pessoas porque você não atingiu a meta de venda, né? E aí constrangedor, né?
Mas nem fale. Mas não parou por aí, Alessandra. Nesse caso, ainda achou que poderia dar um tapinha no bumbum de uma das moças que estavam engatinhando ali. Não precisava nem do tapinha, né? Mas aí ela acabou depois entrando com pedindo uma indenização. E nesse caso foi de R$150 mil. Né? Que realmente é uma situação... Veja, que ponto chega... Você fala, mas meu Deus do céu... Assédio moral é falar alto com as pessoas, chamar atenção em público, né? Exigir metas, mas esses são os mais comuns, mas tem situações bastante degradantes, humilhantes, como é esse caso. A indenização, penso eu, que foi até pouca para ver, se for ver, né? A consequência disso. Onde é que chega o ponto? Então, mas em geral varia de 20 a 30 mil reais. Né? Tem também as consequências criminais, no caso do assédio sexual, né? Que aí caracteriza crime, né? E a pena, eu digo para você, eu já disse, né? Que é de 2 a 4 anos de reclusão. Pode também caracterizar o crime de racismo, né? Esse também é um crime de racismo, além do crime do assédio sexual também, que dentro do âmbito do assédio moral também tem o crime de racismo, que é fazer brincadeiras com um colega de trabalho por conta de cor, de procedência, de raça. Isso também é crime. Religião isso acontece, também... Religião, convicção filosófica, né? Convicção política, origem, idade, né? Sexo. Isso também tudo está dentro da ideia do assédio moral. Mas a discriminação por conta de cor e raça, ela tem um destaque diferenciado, que é crime. Assim como o assédio sexual também tem um destaque diferenciado do âmbito do assédio moral. Então, a brincadeira em razão de cor, de raça, também é crime. Né? No exemplo que o senhor citou, do caso desse grupo que não atingiu a meta e teve que engatinhar de fraldas, ali tinha uma plateia que presenciou aquela situação. Sim. E se fosse convocada, deveria ser testemunha daquela situação? Sim, ali, obviamente naquele caso, tinha muitas testemunhas, né? Porque eles estavam fazendo isso no âmbito do treinamento. Todos ali, do treinamento. E quando não há testemunha? Como essa pessoa que está sofrendo assédio pode provar que ela realmente passa por essa situação? A gente costuma dizer assim, Alessandra, que a gente sabe como o direito... Uma coisa é o que o direito é, a outra é como ele se processa. E aí entra na questão da prova. Né? E aí realmente é uma questão difícil. Muitos casos, como eu disse, né, o assediador ele acaba agindo de forma disfarçada, porque ele sabe às vezes a consequência, fazendo de forma reservada. Então, a vítima ela deve, né, sempre se cercar guardando bilhetes, guardando documentos, né, compartilhando isso com os colegas de trabalho, né, porque os colegas começam também a ter o foco naquele relacionamento e notar aquilo. Né? Compartilhar um fato ou outro que aconteceu, né, com os colegas, né? Enfim, esses são os meios que a vítima deve dispor durante a questão da conduta, né, do assédio, e depois, buscando seus direitos lá na justiça, por exemplo, ela vai se valer desses documentos, de testemunhas. Né? A gravação de conversas é permitido? Isso serviria como prova ou isso não é permitido? A gravação, ela ainda tem... o judiciário tem um certo receio de utilizar a gravação como meio de prova, né? Por conta de que é facilmente adulterado, né? Pode ter montagem, né? Mas ela também não é descartada, mas o julgador ele tem que ter um certo receio, né? Em estar analisando uma prova dessa. Mas todas as formas, né? Todos os recursos, todos os pontos que a vítima pode reunir para demonstrar aquela conduta, ela deve fazer isso. A pessoa deve ter uma conversa aberta com o assediador? Dizer que ela está percebendo que está sendo assediada e se aquilo se repetir, isso pode prejudicar ainda mais ou não? Alessandra, eu entendo que depende de caso para caso. Está dentro de um assunto aqui que é muito relativo, né? A realidade é muito dinâmica nesse universo. Né? Eu entendo que isso tem que ser avaliado pela vítima, compartilhando isso com seus familiares até, obviamente, né?
e ela vai avaliar. Muitas vezes isso pode ajudar, que o assediador não está percebendo isso. A brincadeira, às vezes, que ele fala, eu não gosto da brincadeira, pare com isso, ele vai entender o recado e vai parar. Né? Uma coisa mais grave mesmo, eu acho que uma análise do assediado, ele entendendo que isso vai ajudar, e também vai ter que ter cada caso, deve ter uma conversa, sim, primeira, deve ter uma conversa reservada com o agressor. Agora, dependendo do caso, né, pode ter uma consequência desastrosa, né? Aí que vai tomar uma dimensão que vai ser maior ainda. Né? E o assédio, ele é comum em todas as hierarquias na empresa? Ou é mais comum no chão de fábrica, vamos dizer assim? Nos casos que nós, durante as pesquisas, né, e os dados aí estudados, é mais no ambiente de uma certa hierarquia para baixo. Né? Mais no ambiente de chão de fábrica mesmo. Né? Será que... É por conta, talvez, mesmo de uma visão assim mais... não no sentido pejorativo, mas uma visão mais simplória, uma visão mais humilde, uma visão mais próxima de um relacionamento de amizade, digamos assim. A pessoa às vezes não consegue... Ultrapassa um limite da brincadeira. Não consegue mensurar se aquilo está ultrapassando ou não o limite, né? Então acontece mais no chão de fábrica. Mas também existem casos, sim, nas altas hierarquias. Também. E a pessoa às vezes se sente ainda mais, tem até mais medo de fazer alguma reclamação, porque ocupa um cargo de diretoria, de gestão, onde talvez aquela reclamação pareça ser um sentimento de fraqueza diante das responsabilidades que ele assumiu naquela empresa. Ou até no ambiente mesmo onde ele circula dentro da categoria pode que ele virar trabalha. Um escândalo, né? Sim. A pessoa, dependendo da posição. E a pessoa sofre mais e às vezes não tem meio para estar resolvendo isso. E doutora Edmir, é mais comum o assédio entre homens ou mulheres? Ou isso é equilibrado? É mais comum o agressor ser o homem e a vítima a mulher. Né? Nós temos até, se você me permite, né, temos aqui uns dados de... inclusive, como que essa mulher se comporta diante do assédio, né? Essa eu acho que é a informação que a gente precisa entender. Tem uma pesquisa feita por uma professora da PUC, Margarida Barreto. Ela publicou uma obra chamada Uma Jornada de Humilhações. Né? E ela tem uma pesquisa que ela fez com 780 entrevistados, 780, entre homens e mulheres, em número igual. Então, qual foi o resultado disso? Olha que coisa interessante, Alessandra. 100% das mulheres entrevistadas, elas declararam que após o assédio, tiveram crise de choro. E tiveram 80% um sentimento de inutilidade. Faz com que a pessoa... Eu acho que isso faz com que a pessoa pense. Aí eu acho que eu não sirvo para esse cargo realmente. E aí ela se volta contra ela mesma, né? Ao invés de olhar aquela situação de fora e saber o que realmente está acontecendo. Ela fica perdida, né? Fica perdida. Então, e veja os homens como é diferente. Os homens, 100% dos entrevistados disseram que tiveram sede de vingança. O homem já quer resolver, já né, quer de forma diferente. Né? Esperar lá fora. Isso, esperar lá fora. Isso. 63% dos homens e 5% das mulheres passaram a beber depois do assédio. Isso já ultrapassa... 63% dos homens, né? E 5% das mulheres. Já é uma consequência... Sim, grave, terrível, né? Olha só dentro do que você está falando, Alessandra. 30% das mulheres acham que elas são culpadas. Pois é. Isso faz muito, acho que parte do tipo de educação que a gente também tem, né? Uma questão aí cultural. Cultural, né? E social. De raiz. Essa questão do machismo, né? Não sei o que. A mulher agora está ganhando espaço merecido, né? No mercado de trabalho, né? Em todas as relações sociais, né? Merecidamente, porque ela vem de um histórico aí de, digamos assim, de submissão, né? O machismo prevaleceu, a gente sabe disso durante... né?
Muitas vezes o que acaba acontecendo mas se aconteceu é porque ela vestiu aquela roupa, determinada roupa, porque ela quis almoçar sozinha com o superior, ela facilitou aquela situação muitas vezes. Muitas vezes a própria pessoa, às vezes, acaba entendendo que aconteceu isso. E não tem nada a ver. Ela se olha para ela e fala, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, quanto que se isso acontecesse entre dois homens seria natural. Normal, né? Mas isso é uma desgraça, vamos dizer assim, né? Porque isso tolhe a liberdade da mulher de ter direitos de oportunidades iguais, direito igual ao do homem, né? De se relacionar, né? De se vestir. Né? Isso não dá direito a ninguém entender que está provocando. Isso não tem cabimento. Só numa cultura preconceituosa que isso acontece, né? E acredito que nós estamos construindo, estamos saindo dessa visão, né, deficiente. E só para ter, mais uma aqui, 20% das mulheres entendem que o assédio sexual é impossível de ser controlado por conta do instinto masculino. Mais uma vez ela transfere para o próprio gênero a responsabilidade do assédio. Não é decorrência de uma conduta, mas a questão mesmo é da natureza. Da natureza humana. Também eu entendo que também é uma visão equivocada, né? Com certeza. Não é para ver por aí não, na minha opinião. E também seria, o senhor falou do espaço que a mulher ocupa hoje no mercado de trabalho, também seria um momento em que os homens acabam, vamos chamar de apelando para essa questão do assédio com medo da concorrência? É difícil avaliar isso, né? Eu não tenho essa preocupação. Se eu falar por mim, eu falar que não tem nada a ver isso, né? Não é para ter medo da concorrência, não é para ter nenhuma discriminação. Eu acho que não é nem tanto, de uma forma geral, Alessandra, não é nem tanto a questão do medo da concorrência. Eu acho que é mais a questão cultural mesmo, né? Resquícios de uma construção histórica que nós carregamos. É muito complicado mesmo a questão do assédio moral. Existem áreas específicas, segmentos onde a evidência de casos é maior? Por exemplo, a área financeira ou a área fabril, existe essa... É possível mapear quais que são as áreas onde isso ocorre com maior frequência? A área fabril, né, ela é mais frequente, né? Não nessa questão aí do relacionamento de homem e mulher, mas de uma forma geral, né? Essa questão de exigência de metas, de chamar a atenção do subordinado em público, né? Isso é desastroso, né? Isso é um exemplo de assédio moral grande, chamar a atenção constantemente perto das pessoas. Isso que a pessoa tem cabeça para trabalhar num ambiente desse, sabendo, né, vai criar um complexo de inferioridade para a pessoa, não vai poder desenvolver. E essa também é uma consequência para a empresa, né? A questão da produtividade, né? A empresa também tem essa consequência, porque isso, obviamente, não vai trazer nenhum benefício à produtividade, só prejuízo, com certeza, né? As pessoas vão se sentindo diminuídas, desmerecidas, não tenho capacidade mesmo de fazer isso, e vai criando essa ideia, e isso vai facilitando, né? E vai definindo o comportamento da pessoa, naquilo que ela própria acredita, né? A gente falou há pouco sobre o ambiente de trabalho, né? Como que a empresa pode fazer, além desses manuais que são disponibilizados por recursos humanos, como que a empresa pode fazer no dia a dia? Porque também precisa ter olhos dentro desses departamentos, porque às vezes, na maioria das vezes, a pessoa entra, assina manuais, concordando com que aquele tipo de conduta pode trazer consequências, ela sabe de tudo aquilo. Mas no decorrer do dia a dia, ela percebe que é uma cultura esse tipo de prática, de brincadeiras, de coisas desse tipo. Então, a empresa deve ficar atenta aos primeiros sinais, não é? Sim. E como ser esses olhos dentro desses ambientes de trabalho? Não deixar a cargo só de documentos. Como que a empresa pode fazer isso? Eu acho que deve começar de um treinamento, uma orientação dos cargos de chefia, né? Para que eles tenham noção exatamente do que é o assédio, o que caracteriza o assédio moral, né? E a partir daí eles passarem a ser os olhos do empregador no ambiente de trabalho, e não os agentes, né, do comportamento irregular, os olhos
em todos os cantos da empresa, digamos assim, e assim a empresa estaria atenta a esses sinais que você disse. Na constatação de um primeiro sinal, então aquilo deve ser tratado pelo órgão responsável e competente para isso, que das vezes é o RH, Recursos Humanos. O Recursos Humanos é o primeiro departamento que a pessoa deve procurar ou depende do tipo de assédio? Porque muitas vezes o assédio é entre colegas do mesmo nível também. Nesse caso, ela pode reclamar direto ao seu superior ou ela deve procurar o RH? Depende também de cada relacionamento, né? O relacionamento da pessoa com o superior ou a facilidade que ela tem em chegar o acesso ao RH. Eu acredito que dentro da cultura organizacional, né, dependendo do grau de organização de cada entidade, digamos assim, o ideal seria então primeiramente falar com o seu superior. Né, e o superior depois ele vai até o órgão responsável dizendo está acontecendo isso. Primeiramente é resolver ali mesmo, né? O superior deve chamar outra pessoa e falar, para com isso, o que está acontecendo, você está percebendo, né, o que está acontecendo e tal. Se não resolver, daí o superior deve levar para o RH. Pedido de indenização, outras consequências, assim, digamos, mais extremas, elas devem ser procuradas somente após essas tentativas? Não, as reclamações, né, os pedidos de indenização podem ser formulados durante o vínculo de trabalho. Não há necessidade do rompimento do vínculo para que a pessoa possa buscar a reparação disso. Ela pode ser promovida assim durante o vínculo na empresa. O senhor falou há pouco sobre o pedido de demissão, né? Que muitas vezes ou a pessoa pede demissão ou quando ela é desligada ela pede indenização. Muitas pessoas acabam pedindo a demissão sem entrar nos detalhes do que realmente aconteceu para que isso levasse a esse pedido. A empresa também realizar um trabalho bem elaborado de entrevista de desligamento ajudaria a identificar esses pontos de assédio moral dentro da empresa? Eu acredito que sim. Esse é mais um ponto então, que eu vou colocar aqui no meu trabalho, Alessandra, que você levantou, que também é de bom tamanho, que o RH, né, que é o responsável pela formulação dos pedidos de demissão, faça essa checagem, faça uma triagem, o motivo da demissão. Né? E esse é mais um ponto, mais uma conduta, mais uma ação do empregador contra esse comportamento irregular do assédio moral. Porque muitas vezes também essa conduta que aconteceu isolada, está acontecendo de uma forma isolada dentro de um departamento, também pode propagar aí uma difamação da própria empresa, que não que o funcionário sai e fala que aquilo é comum naquela empresa e não pode estar acontecendo dentro de um departamento. A repercussão pode extrapolar o âmbito da empresa, no mercado, a empresa fica rotulada no mercado, né, por conta daquele fato, daqueles episódios que acontecem. Né? Isso também é uma outra consequência desastrosa para a empresa. Ela tem que estar atenta a isso também. Só para a gente encerrar, então, a entrevista, esse funcionário, por exemplo, que pediu a indenização porque sofreu um assédio moral, ele faz esse pedido de indenização, mas ele precisa se manter no mercado de trabalho. Eu acho que muitas vezes a pessoa acaba pedindo demissão e sai da empresa e deixa tudo como estava para não sofrer as consequências de repente não conseguir uma nova colocação no mercado. Uma outra empresa, as empresas podem pedir essas referências do funcionário para o seu gestor direto da empresa que ela saiu? Isso é realmente um problema que a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho, os órgãos de proteção ao trabalho, digamos assim, já têm pensado nisso. Então, por exemplo, a Justiça do Trabalho ela não divulga nomes de empregados que ajuizaram ação contra a empresa, justamente para preservar, né, o nome e o direito da pessoa do acesso à justiça. Por quê? Porque isso pode virar uma carteira, uma lista negra, vamos dizer assim, né? Uma lista das pessoas que, essas pessoas aqui dão problema, elas saem da empresa e entram com reclamação trabalhista. Para não configurar isso, porque existem casos e casos. Tem empregados que se aproveitam
obviamente, em muitas situações, né? Para estar obtendo vantagem de situações fantasiosas e por reais isso mesmo que não precisa ser acontecem. avaliado. Tem que ser avaliado. Né? Mas muitos casos são direitos dos trabalhadores de buscar e de discutir, pelo menos, né? Eventual reparação daquilo que ele entende que teve como prejuízo na relação ao trabalho. Então, essa não divulgação é um mecanismo. O outro, que é o pedido de referência, né? A empresa, quando vai contratar um empregado, ela pode pedir referências. Isso não é proibido. É o direito da pessoa, obviamente, fazer uma checagem no histórico da pessoa, né? Na vida pregressa dela, né? Obviamente com certos limites, claro, né? Mas quem presta a informação é que deve ter o cuidado também, né? E não passar dos limites, não informar além daquilo que realmente aconteceu, né? Evitar informações difamadoras, né? Caluniosas, né? Desabonadoras do empregado. Então, porque isso também caracteriza aí uma ação que pode causar prejuízo para o empregado e ele pode pedir indenização por isso também. Ok. Foi muito bom nosso bate-papo sobre assédio moral. Com certeza nós teríamos aí assunto para continuar por mais outros programas, não é mesmo? Mas, infelizmente, o programa chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer imensamente por sua participação, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Alessandra. Né? É sempre um prazer estar aqui no seu programa. Né? Um programa, parabenizo vocês, a equipe, né? O Elvésio, Samuel, pelo brilhante trabalho que vocês desenvolvem, né? Que é esse espaço para a opinião pública. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada. O programa Opinião Agora termina por aqui. A você uma boa tarde e nós nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.